Hoje a gente vai entrar nos parágrafos do Zohar que falam um pouquinho sobre como funciona o sistema de justiça divino. E que existe, claro, no mundo superior e espiritual, mas também no nosso mundo físico, um paralelo ao outro. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Shlach, hoje focando nos parágrafos de 88 a 90 do Zohar, nono ano de leitura. Bom, Deus é conhecido por várias coisas, né? Por vários atributos. Então, por exemplo, para quem viu o vídeo ali da energia semanal ontem, a gente viu o lado paciente de Deus, compassivo. Deus é conhecido por ser um Deus de verdade. Aliás, o Talmud diz que esse é o atributo maior de Deus, né? O selo de Deus. E o Zohar está falando para nós que uma das coisas também importantes no sistema divino, ou no próprio Deus, é o fato de ele ser justo, de ele fazer justiça, de ter um sistema jurídico e judicial. Então, essa já é uma primeira lição que a gente pode levar, e a Torá bate bastante nessa tecla, a importância de que você tenha esse atributo na sua Constituição, que você tenha isso numa sociedade, e que sem isso você não consegue simplesmente estabelecer relações harmônicas, saudáveis, né? A gente precisa do atributo de justiça. Bom, e aí o Zohar entra em aqui alguns detalhes explicando como é que essa justiça era feita nos tempos do Templo de Jerusalém e como isso refletia o mundo superior. Então, por exemplo, a gente sabe que a grande corte de Jerusalém antigamente se chamava Sanedrin, né, em hebraico, e tem gente que traduz como Sinédrio para o português. Imagina realmente a grande corte, tá? Como se você fosse o Tribunal Superior. No Brasil você tem de várias coisas, né? Tribunal Superior Eleitoral e tal, mas o Tribunal Superior de Justiça era o Sanedrin. Bom, e o Sanedrin, por exemplo, ele se reunia num lugar do templo, dentro do Templo de Jerusalém, que era uma câmara chamada Câmara das Pedras Talhadas. Tá? O nome em hebraico é Lishkat Hagazit. Eu vou deixar aqui embaixo para quem quiser pesquisar. E essa câmara, então, ela era, como eu falei, reservada ali no segundo templo de Jerusalém e era o local de reunião do Sinédrio. Agora, ela ficava no monte do templo, né, que é aquele monte em Jerusalém, onde hoje tem o Muro das Lamentações e atrás tem a Mesquita Dourada, né? E o Talmud conta para nós que metade dessa câmara, metade desse quarto, né, da Pedra Talhada, ficava dentro do templo, tá? E metade ficava fora. Já representando aquilo que eu estava falando. A ideia de que eu tenho uma justiça que é celestial, sagrada e superior, né? É a metade da câmara que ficava dentro do templo e a metade ficava fora, né? Como se fosse um anexo. Então ela ficava representando o quê? A justiça terrena, né? A autoridade judicial aqui no nosso mundo. Bom, o Sanedrin, ele era composto de 71 sábios, tá? E aqui tem já uma primeira questão também pra gente falar. Por que 71? Para nunca ter empate, né? Então você tinha que ter um número ímpar para que se alguma discussão ali gerasse necessidade de voto, por exemplo, você tinha sempre como desempatar. E eles se encontravam nessa Lishkat Hagazit e eles se sentavam em semicírculo, diz a Torá, o Talmud, né? E para que isso? Para que também todos pudessem olhar a todos. Esse é um aspecto simbólico da justiça, né? Ou talvez dois aqui. Então, primeiro já com o número que eu falei, a justiça ela não pode empatar, a justiça ela tem que ser decidida, seja para um lado ou para o outro. Tá? E a ideia é de que para fazer justiça eu tenho que estar olhando para tudo ao meu redor, eu tenho que estar considerando todos os aspectos, eu tenho que estar considerando todas as partes. Pensa talvez como naqueles filmes de julgamento que a gente vê, né, seriado, tem o lado da promotoria, o lado da defesa, do ataque, defesa, e tem que ter relação. A gente tem que considerar todos os pontos, né? É disso que nós estamos falando. Bom, a gente sabe que o Sinédrio também servia para uma coisa que hoje não tem mais, que é a ordenação rabínica, né? O que eu explico que não tem mais? Hoje tem no sentido de yeshivot, né? Você vai numa yeshivá e recebe a ordenação. Mas você não tem um local central, como era o Sinédrio. E você tem aqui, talvez, o principal que o Zohar vai mencionar para nós é por que eles estavam nessa sala de pedras talhadas, né? As pedras talhadas, elas representam o quê? Força, permanência, dureza, né?
e refletem, não que os juízes ali são assim, mas a lei é assim, né? A lei da Torá, a lei de Deus é representada por essas pedras talhadas. Então você pode ver vários significados aí. As pedras cortadas, as pedras que são afiadas, duras, como eu falei. Aliás, o próprio Deus é muitas vezes chamado, nos Salmos, por exemplo, como a rocha de Israel, né? Essa ideia de solidez. Bom, e aí uma outra coisa que o Zohar explica para nós que existe no mundo espiritual, ligado à justiça, é uma coisa chamada o rio Dinur, né? O nome do rio é Dinur. Em hebraico é Nahar Dinur, ou em aramaico Nahar Dinur. Agora, esse termo Dinur literalmente significa de fogo, né? Um rio de fogo. Bom, e da onde que ele vem e o que ele simboliza? Primeira coisa, ele vem da visão de Daniel. Então Daniel, como todos os profetas, teve uma visão sobre Deus, sobre os mundos espirituais, e no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 10, ele descreve como ele vê esse rio de fogo saindo de baixo ou de perto do trono divino. E aí é o Zohar, por exemplo, que vai falar desse rio de Nur. Obviamente que a ideia aparece aqui com vários significados. Um rio de fogo, ele representa um temor, né? Um medo. Você imagina a imagem que deve ser chocante você ver um rio de fogo, né? de lava, por exemplo. E representa então também a intensidade da justiça divina. Do mesmo jeito que a pedra representa ali uma solidez, né? O fogo representa algo ali duro, eu diria implacável, né? Impecável, alguma coisa nesse sentido. E claro que representa, para quem conhece um pouco mais de simbolismo cabalístico, a coluna da esquerda da árvore da vida, ela é toda de fogo, e em especial a Sefirá de Gevurá, que é vermelha. Aliás, por isso hoje eu estou aqui com a camiseta vermelha, que a gente ia falar disso. Bom, aí o Zohar explica para nós que ao redor dessa... desculpe, ao redor não. No centro do rio, esse rio ele anda como se fosse... ele faz uma volta. E no centro desse rio, meio que envolvidos pelo rio de fogo, você tem vários anjos ligados a julgamento. A gente sabe que o julgamento é feito na terra por meio desses anjos. Ou seja, Deus decreta um julgamento, esses anjos como se fosse... pegam a mensagem, trazem para a terra e executam o julgamento. Então eles ficam ali rodeados por esse rio, quase como se fosse se alimentando dele, né? Então esse rio de Nur, ele também representa o meio pelo qual os decretos divinos são executados. Então você pode, por exemplo, num termo cabalístico, dizer assim, olha, aquela pessoa está sob influência do rio de fogo, ela está recebendo julgamentos divinos. E nesse sentido a gente tende a dizer que o julgamento divino é negativo. Quer dizer que a pessoa está recebendo algum sofrimento, alguma dor no mundo, tá? Mas apesar de ser algo de negativo, o fogo também vai ter um simbolismo que é o que o Zohar vai tentar lembrar para nós, de purificar. Por quê? Porque o fogo ele consome qualquer coisa que você jogue nele, né? Qualquer matéria que você jogue nele. Então era a própria ideia do holocausto, do sacrifício, né? Você fazia um sacrifício para Deus e jogava o animal no fogo, queimava o animal. Então a ideia é que esse fogo realmente... ele dói como um fogo, ele arde, ele queima, né? Não é algo muito agradável, mas ele vem para purificar a pessoa. Ele vem para eliminar alguma coisa negativa que tem na pessoa. Então, quando o Zohar traz essa ideia de que você tinha um sinédrio com a câmara das pedras talhadas, o rio de fogo, ele está descrevendo, como eu falei, o aparato de justiça divino e alguns atributos dessa justiça divina, né? E ao entender isso, a gente começa a entender tanto a estrutura do universo, porque, por exemplo, o sinédrio se reunia aqui, mas o Zohar vai dizer que você tinha um sinédrio superior, você tinha uma câmara física, mas você tinha uma câmara espiritual, como ao contrário, você tinha o fogo do rio de Nur nas alturas, mas ele vem para baixo, como eu falei, e influencia as pessoas. Então a ideia que o Zohar está tentando trazer é: existe uma ligação entre a justiça terrena e justiça divina, ou pelo menos deveria haver, né? Pode ser que não exista porque, às vezes, existe corrupção da justiça, existem problemas com os seres humanos e tal. Mas o que o Zohar está tentando dizer, como eu falei no começo do vídeo, é que nós precisamos estabelecer essa justiça na nossa vida sem medo de que isso seja, por exemplo, contrário a valores espirituais, contrário a valores de elevação. Pelo contrário, nós precisamos desse aspecto, inclusive como um valor espiritual. E a ideia do Zohar, da Kabbalah, é bem clara. Não dá para você realmente ter uma vida espiritual, digamos, plena e satisfeita, se uma parte dela não for baseada em justiça, né? Em você ter aí os seus parâmetros, os seus juízes, os seus guardas, que são os anjos, né? Para você
por exemplo, julgar certas coisas e falar, isso aqui eu não quero, isso aqui eu tenho que eliminar, isso aqui eu tenho que corrigir. Não pode ser uma coisa, se a gente falar do oposto, só baseada em amor, né? Não existe para Kabbalah essa espiritualidade só baseada no amor, só baseada nas coisas boas. A gente tem que também ter esse lado de justiça, porque ela dá, como a gente falou, às pedras, solidez, inclusive, para a nossa vida. Um bom dia a todos e tudo de bom.